Bom dia a todos. Bom dia, amigos no plano físico e no plano espiritual da vida. Intuitivamente, eu já percebi que nossos amigos espirituais providenciaram para que viessem pessoas para escutar esse conteúdo de hoje, que eu espero poder transmitir com a maior fidedignidade possível. Que Deus me ajude, muito por causa deles também. Mas eu queria, antes de começar, falar que esse conteúdo também, muito mais do que a eles e do que a cada um de nós, se aplica à minha pessoa. Eu, que sou a primeira a escutar a minha própria voz, que preciso demais aprender com esse conteúdo de hoje. Talvez tenha sido por isso que intuitivamente eu fui levada a esse texto, né? E ele me propiciou uma pesquisa bem completa, eu pude fazer um apanhado geral e quero contar com vocês também com a intuição de cada um, porque aí o nosso estudo, o nosso trabalho fica bem rico, não só para cada um de nós, como para os nossos amigos que estão aqui no plano espiritual e, conforme eu disse, principalmente para a minha pessoa. Tá? Eu preciso aprender isso que eu vou dizer aqui agora para vocês. Então, não é hipocrisia, é aprendizado mesmo, viu? Bom, gente, eu fiz um pequeno roteiro porque esse assunto é um dos mais vastos na doutrina. E acaba que o perdão é uma condição básica da nossa trajetória de iluminação. Sem ele, a gente empaca no processo, a gente não adquire o aprimoramento, o ser de perfeitos que Jesus nos manda fazer, né? Porque ele fala, seja, o tom é imperativo, né? Seja de perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, o título, eu custei a chegar nesse título, por que perdoar? Tinha um ponto de interrogação aí, porque a gente vai deixar em aberto, depois desse estudo de hoje, porque é um aprendizado de uma vida inteira e é o aprendizado de toda uma trajetória nossa até a gente adquirir a nossa luz plena. Então não vai ser só o aprendizado dessa nossa vida, é um aprendizado da nossa alma nas próximas vidas também, tá certo? Então, começando, quando fomos criados, Deus nos dotou de uma questão assim inviolável para Ele, que é o nosso livre-arbítrio. Em hipótese alguma, Ele nos violenta nisso. Nós somos 100% livres para a gente fazer o que a gente quiser. Só que na lei divina de causa e efeito, toda semeadura para a qual a gente é livre para fazer, nós teremos uma colheita similar, exatamente proporcional à nossa semeadura. Essa colheita ou essa frutificação, ela tem um tempo certo para acontecer e é a hora que nós vamos ter o nosso grande aprendizado. Porque na semeadura, como vários palestrantes falam, na semeadura todo mundo está feliz, todo mundo ri, né? Todo mundo se vangloria, todo mundo é irresponsável, negligente, faz o que dá na telha, não pensa no outro, pensa só em si. Na sementeira, todo mundo faz o que... Tem uma vertente que fala, faz o que dá conta de fazer de acordo com o estágio evolutivo que se encontra. Ou faz o que as tendências espirituais da pessoa inclina ela a fazer, né? Mesmo às vezes ela sabendo que não deveria fazer, ela vai e faz. Mesmo que a consciência grite, apite, a pessoa vai lá e comete o fato. Só que o tempo passa. E aquelas ações, aquelas escolhas, aqueles atos, aqueles pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que a gente gerou, aquilo está perfeitamente contabilizado por quem?
por Deus em sua outra lei, que é a lei da justiça. A lei da justiça plena, infalível e totalmente igual para cada um de nós. Totalmente. Não há favoritismos na lei de Deus. Todos nós estamos sujeitos igualmente, tá? Então, nesse sentido, a justiça divina, ela é perfeita. Perfeita. Diferentemente da justiça dos homens, porque na justiça dos homens, o que a gente vê? A gente vê essencialmente o materialismo imperando, né? A gente vê muitos juízes, cada um dando uma sentença diferente, né? Meu pai, que eu digo que ele é advogado, né? Ele falou que cabeça de juiz é que nem bumbum de neném. A gente nunca sabe o que vai sair dali. E a justiça dos homens, ela tem muitas falhas, porque ela é voltada para o aqui e agora, é voltada para o morreu, acabou tudo, né? E mesmo assim, existem narrativas que constroem provas, muitas vezes que não são verdades, e os criminosos costumam se safar. E aí, aquele que roubou a galinha vai preso, fica preso pro resto da vida, né? Acontece que na justiça divina não é assim que funciona. Na justiça divina, o mal gerado pelo nosso desequilíbrio, o desequilíbrio que a gente gerou na vida, a gente constrói o que costuma se chamar de karma, né, pelas filosofias orientais. E esse mal, ele vai estar sendo gerenciado de uma forma milimetricamente justa e perfeita, para que não é a vingança de Deus. Então Deus é vingativo. Não é. É o retorno que vem com um aprendizado sublime para a alma que cometeu as violações contra a vida, né? Ou seja, no livro Céu e Inferno, né? No Céu e Inferno, que fala os passos da reparação do erro, é nesse livro, é o último, né? Então fala lá que a gente tem que arrepender, depois a gente tem que pedir o perdão, né? Fazer um movimento, depois a gente tem que reparar o erro. Não é só se arrepender, a gente tem os passos aí, a gente tem que reparar. E na justiça divina, a gente repara tudo. Reparar toda a lambança que a gente fez. Nós vamos reparar. Toda a lambança que a gente fez. Nossa, mas e a bondade de Deus nisso? Muito bem dito, muito bem dito. A bondade de Deus sempre acontece conosco. Porque se não tivéssemos a misericórdia divina sempre atuando em nosso benefício, nós teríamos virado ovoides e estaríamos lá recomeçando a nossa jornada, porque a gente aprontou muito e apronta ainda muito. Mas éramos muito piores do que somos hoje. Éramos muito piores. Ninguém aqui de nós, ninguém que está aqui nesse planeta é puro, é de luz, é perfeito. E é nesse sentido que Jesus nos orienta. Não julgueis. Não julgueis, porque o nosso julgamento, ele é terrível, ele é falho, ele vem cheio da nossa cegueira espiritual, ele vem cheio do nosso impulso de orgulho e de egoísmo, ele vem contaminado, o nosso julgamento, ele vem contaminado pela distorção do nosso olhar, o nosso olhar exagerado para as coisas, e o nosso olhar que visa somente o aqui e o agora, e eu sou melhor do que todos, não mereço isso. É por isso, e por muitas outras coisas que a gente não compreende ainda, que Jesus fala, não julgueis, porque na mesma medida que julgueis, serás julgado também. Não julgueis. Porque existe um juiz perfeito. Quem é o juiz perfeito? O Pai que criou a lei, o Pai que conhece cada um de nós. E Jesus também conhece cada um de nós desde a nossa criação, desde quando fomos
infantes espirituais, Jesus nos conhece. Sabe quantos fios há na nossa cabeça também? Não é? Então aí a gente entra naquela questão. Fazer justiça, que é a retórica de muitos espíritos e da gente mesmo. Quando alguém nos dá uma lenhada, nos dá uma estocada pelas costas, quando alguém nos trai, quando alguém nos lesa, quando alguém nos traz algum tipo de prejuízo, ou enfim, quando alguém nos causa algum tipo de dor e sofrimento, voluntariamente ou involuntariamente. Isso acende em nós uma indignação, para não dizer um ódio, uma indignação, para não dizer um ódio. E a gente logo se coloca num papel de não merecer aquilo e de querer que esse mal seja reparado, de acordo com o nosso juízo de valores. E aí o que acontece? Nós somos exagerados. Nós distorcemos, nós temos lentes convergentes e divergentes no nosso olhar. Então a gente vai querer, por exemplo, igual teve um caso que foi contado aí, numa das palestras, um cara que deu um tiro no outro por causa de briga de trânsito. Ali na hora ele fez a justiça. Por uma briga, uma fechada que ele ganhou, ele estava armado, ficou ensandecido, né? Sentiu o gosto de sangue na boca, ou dizem que o sangue subiu aos olhos, e aí a vista fica turva, e nessa hora a pessoa comete uma insanidade, que conforme o próprio depoimento do cara, custou a vida inteira dele, porque depois ele caiu em si, né? E o outro cara morreu, morreu porque brigou no trânsito. Então a gente tem essa desproporção para a gente fazer a vingança. Tem um outro livro também, que agora me fugiu a memória qual livro que é, mas é um desses de André Luiz, que o cara ficou obsediando o outro durante 20 anos. Realmente, ele teve, a gente fala assim, ele teve motivos para fazer, ele teve motivos, a gente compreende isso. Mas o que ele fez? Ele foi traído, teve os bens roubados, enfim, foi morto, foi assassinado. Então ele teve motivos para fazer isso. Mas a gente pode dizer que ele tem razão de pegar a vingança para ele se colocar no lugar de Deus e ele fazer a justiça com as próprias mãos? Ele ficou 20 anos ali, obsediando o cara até levar ele no leito de morte. Ele conseguiu levar o algoz dele. Mas aí, quando ele foi abordado por um espírito de luz, que era uma irmã que fez uma prece e apareceu, ele achou que estava vendo Nossa Senhora. Ele falou, Mãe Santíssima, ela veio, o que fazes, meu filho, o que fazes? E começou a explicar para ele que naquela condição que ele estava com quem tinha feito um crime com ele estava fazendo um crime maior ainda. Então esse negócio da gente querer fazer a justiça nos coloca no mesmo nível do criminoso, e aí a gente acaba se igualando a ele e entrando em débito também com a lei, de tal forma que a gente entra no ciclo do ódio que não tem fim. Numa encarnação, um fica obsessor do outro, na próxima os dois se encontram, o outro vira obsessor do outro, aí tem uma vingança horrível, um vira vítima, o outro vira algoz, na outra transforma a vítima em algoz, e nisso vai virando a página, cada hora um vira algoz do outro, um vira vítima do outro, até chegar num ponto em que se perderam aí 10 vidas, 10 encarnações. Nesse ciclo, onde um ciclo sem fim, a gente precisa tomar consciência para que a gente quebre logo esse ciclo. E tudo isso para dizer que o nosso olhar é distorcido, e se a gente parar nesse processo para a gente fazer a justiça com as próprias mãos, nós vamos ficar presos ali. É onde a gente passa a compreender uma lógica que até a psicologia estuda bem,
que é o ódio nos prende ao outro. O ódio nos amarra, são algemas que nos ligam a outra pessoa. E aí a gente fica preso pelo mal que nos une. Fica preso pelo mal que nos une. Enquanto que no amor a gente é livre e fica com o outro pelo amor que nos une. A gente fica junto porque quer. E quando a gente não perdoa, a gente fica junto sem querer, mas o mal algema a gente no outro. É onde a gente tem que fazer o resgate pela convivência que muitas vezes as reencarnações nos impõem a fazer. E aí a gente recebe familiares difíceis, casamentos complicados. Por quê? Porque na convivência diária, debaixo do mesmo teto, a gente vai fazer o exercício da construção do amor. Porque o amor, gente, é algo construído dia após dia. Assim como uma semente cresce num vasinho, o amor se assemelha a isso. Para que aquela semente vire uma árvore, houve muito amor ali envolvido nessa construção. Houve muito perdão. Emmanuel fala da natureza. Tem uma página do Emmanuel falando sobre o perdão, que eu só vou citar, onde ele fala que tudo na natureza é perdão. É uma página, eu diria assim, poética. Quem quiser ler poesia, é só procurar Emmanuel, o perdão e a natureza. Bom, agora, temos uma outra vertente que é interessante a gente saber, que o nosso corpo físico, o nosso organismo físico, não foi construído biologicamente para o ódio, para o rancor. O nosso organismo físico, ele é uma malha delicada. A gente está fazendo estudos, não é, sobre a mediunidade. A gente estudou cada sistema e a gente vê como que cada sistema é sofisticado, delicado. É muita malha de... Lembram dos neurônios? Eletromagnético, é muita química, muito hormônio que circula ali, né? Então o nosso corpo é muito sensível. Ele está em atividade constante, 24 horas por dia, o sistema autônomo, né? O simpático, parasimpático. E tudo em nosso corpo foi construído para a paz, para que funcione bem, e o amor, igual eu disse, que uma semente vira uma árvore por conta do amor que existiu ali. O ódio, o ressentimento, a mágoa, o próprio nome já diz, a má água, é uma água que fica estacionada, ela não movimenta, e ali ela fica propícia a apodrecer, a criar micro-organismos, e a má água dentro de nós vai nos adoecer. O ressentimento, ele é corrosivo. O ressentimento é corrosivo. E aí, onde a gente vê várias doenças acontecendo aí, principalmente o câncer, onde Louise Hay, que é, digamos assim, a nossa mestra da medicina psicossomática, faz um estudo completo das causas, dos sintomas emocionais. Ela faz um estudo sobre o ódio, a mágoa e o ressentimento. Vale a pena conferir na obra dela, Cure Seu Corpo, que fala sobre o ódio e a sua estreita relação com os tumores, as pedras, os cálculos e o câncer propriamente dito, tá? Aí tem uma pergunta que há pouco tempo me fizeram. E aí eu fui pesquisar e cheguei a uma simples conclusão, de tanta pesquisa. A conclusão é muito simples, Porque as pessoas que aprontam, lesam, são corruptas, são maldosas, criminosas, que só fazem o mal e prejudicam os outros. Porque essas pessoas prosperam. Porque a gente vê aí os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Por que o rico prospera? Por que o criminoso prospera? Por que o mal prospera? Vocês sabem disso?
Resposta simplérrima. Alguém arrisca? Falei aqui hoje já. Porque eles ainda estão na sementeira. Lembra que eu falei? Quem está semeando está rindo. Está jogando aquele tanto de erva daninha no meio da plantação, né? E está lá rindo, feliz. Está feliz. Mas a pessoa boa também está semeando. Sim, E também está feliz. Exatamente. Porque a pergunta é para o mal, né? Por que o mal está feliz? Porque eles ainda não colheram. Porque é na colheita que vem a lágrima. É na colheita que vem o fruto amargo da dor. É na colheita. É quando o karma bate a porta. É quando o ceifador, que eles dizem, né? Estou usando simbologia, né? É quando o ceifador bate na porta e nos encontra desprovidos, né? Construímos um castelo nas areias. Não temos nenhum suporte para poder passar pelo sofrimento que nos bate à porta. Aí vem a sua colocação. Enquanto estamos semeando o bem, quando chega a nossa colheita lá de trás, porque todo mundo tem colheita horrível para fazer, todo mundo tem fruto azedo e amargo para colocar na cesta. Mas estamos tão atarefados no bem e na construção do amor e da luz, que acontece o que conosco? Aquilo vem suavizado. Aquilo vem suavizado. Eu estava dizendo que se a gente tivesse que repor a vida milimetricamente aquilo que a gente aprontou, que a gente já nem estaria aqui mais. Por conta de uma situação que a gente está construindo, mas a gente ainda não tem. No estágio evolutivo que a gente está, não temos. A gente tem que pedir para Deus, porque Ele tem em abundância. Ele, Jesus, que é o quê? Misericórdia. Misericórdia. Muito bem. O amor cobrindo. Exatamente. Porque Deus usa de misericórdia para conosco. É por isso que ainda estamos todos aqui tendo oportunidades de trabalho, de serviço, para que o bem que estamos semeando hoje venha em nosso benefício como frutos saborosos, né? De felicidade, mas principalmente de paz na consciência, tranquila do dever cumprido, porque é só assim que a gente vai ficar feliz. É quando a gente estiver alinhado com o nosso projeto divino, que é de evolução, né? E que é de construção do amor. O perdão, ele é algo simples, que num passe de mágica a gente fala assim, vou perdoar. É assim? Não. Emmanuel fala, o perdão é um longo processo. É um longo processo. E nesse processo nós temos altos e baixos. E o ideal, assim, no melhor dos mundos, dos cenários, o ideal é a gente perdoar e esquecer. Mas tem um estudo que fala que não é para a gente esquecer. É para a gente esquecer o mal advindo dali. Aquele mal que nos causou, por exemplo, uma situação. Ou uma pessoa que desencadeou um processo muito dolorido em nós. Não é por, não aconteceu nada, vou reprimir, vou tirar da minha lembrança. Não é isso. É você não sentir mais aquela dor quando lembra daquilo. Esse é o nosso estágio. Agora, quando a gente estiver mais evoluído, mais iluminado, a gente vai literalmente esquecer. Literalmente esquecer. Por quê? Porque a gente vai olhar para uma... É igual você perdoar uma criança que derramou óleo na cozinha. Derramou porque ela foi brincar com aquilo. E te deu aquele tanto de serviço. Você ficou semanas tirando aquele óleo. Mas a criança não sabia o que ela fazia. Foi o que Cristo falou quando ele estava indo embora. O seu espírito estava saindo. Senhor, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Nós vamos chegar nesse ponto, né?
Ele não sabia o que ele estava fazendo quando ele me traiu, quando ele me machucou, quando ele me deu esse prejuízo, né? Ele não sabia o que estava fazendo. Esse esquecer aí é no sentido de a pessoa, você me deve. Eu sei que você me deve. Mas eu tenho que esquecer de te cobrar, porque é a cobrança que complica as coisas. Exatamente. Então, Eu esquecer de cobrar. Então não vou... esquecer que ele me deve. Porque a gente não consegue esquecer que o outro te deve, mas você tem que esquecer de cobrar, porque a nossa cobrança, isso gera esse ciclo. O ciclo sem fim. Sem fim, porque você vai cobrar um valor maior do que ele te deve. A gente é agiota por natureza. Isso. A gente é agiota por natureza. E aí você entrou no meu exemplo. Você já antecipou, então eu já vou falar o exemplo de uma vez. Onde Cristo conta a parábola do servo que foi ao seu senhor pedir perdão, que ele devia 10.000 denários. Ele devia 10.000 denários. E o senhor ouviu, compadeceu e perdoou. Só que ele saiu feliz e encontrou com o irmão dele que devia a ele 100 dinheiros, que é uma quantia muito menor, muito menor. E aí ele pegou o outro pela garganta, paga-me o que me deves. Ou seja, ele recebeu misericórdia e ele não usou de misericórdia para com o outro. O perdão é isso, é você usar de misericórdia para com o outro, né? Tanto é que no Evangelho, qual é o capítulo que fala do perdão? Vocês lembram? Qual é o capítulo que fala do perdão no Evangelho? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse é o capítulo. São 13 páginas. São poucas páginas, 13. Mas ele começa dizendo: perdoai, para que Deus vos perdoe. Começa assim: bem-aventurados os que são misericordiosos. Eu vou falar sobre isso se der tempo. Eu fiz um pequeno resumo de cada capítulozinho. Mas eu quero terminar aqui, dentro da nossa lógica, porque eu fiz um roteiro lógico. Na oração do Pai Nosso, que é a oração da nossa conexão com Deus, que Jesus nos ensinou, nessa oração tem uma frase que diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vocês perceberam, a quem nos tem ofendido dá uma ideia de que a gente passa por isso o tempo todo? Não só do passado, mas também do que acontece e continua acontecendo. Então, nessa própria oração, a gente já se coloca como necessitados da misericórdia de Deus e a gente já se coloca com um propósito de usar de misericórdia para com o outro. Não podemos nunca esquecer isso que Jesus nos orienta, né? Ele nos orienta o perdão, ele nos orienta a amar, ele nos orienta a amar os nossos inimigos. Não é como que eu vou amar o inimigo? É aquilo que o Antônio falou. Eu não vou ficar lá dando beijinhos e tudo nele, mas eu não vou lançar para ele nenhum pensamento de rancor, de ódio, de angústia, de indignação. Não vou. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. O que eu vou fazer então? Meu Deus, o que eu vou fazer com esse que me trouxe tanto malefício? Me trouxe tanto, às vezes malefício que mudou toda a minha vida. Um malefício que mudou todo o meu trajeto. O que eu vou fazer com isso? Então, Jesus nos orienta. Primeiro, entregar para Deus julgar. Porque nós não somos bons julgadores. Nós somos péssimos, a bem dizer da verdade. Somos péssimos julgadores. A gente entrega para Deus julgar. O que a gente faz que Jesus orientou? Orai pelos que vos perseguem, caluniam. Vamos orar pelo nosso... o nosso algoz. Né? Vamos dizer que ele é o nosso algoz. Lembrar do mal sem o ódio
sem a indignação e sem aquele desejo de cobrança, porque a gente pode ter embutido em nós aquele desejo assim, a vida vai mostrar, e aí aquela intenção de ver o outro chorar, de ver o outro sofrer, ou então quando a gente soube que aconteceu alguma coisa, bem feito, aquela alegria que nos dá, porque o outro está chorando, está sofrendo. Isso também é negativo. Isso aí é uma vingança mais camuflada, mas também ela é uma forma mais sofisticada da gente desejar o mal e a vingança, né? O que Jesus orienta? Embainha tua espada. Embainha põe guardando a espada, a sua vontade de revide, a sua vontade de brigar, a sua vontade de tirar satisfação. Porque lá nos primórdios era bonito tirar satisfação. A vingança era assim, algo muito aplaudido, era um status o vingador. Aquele que vingava, ele tinha um bom conceito social, né? Defendendo a honra. Defender a honra, não é verdade? O que mais que Jesus nos orienta? O que fazer? O que fazer? Perdoai 70 vezes, 7 vezes, ou seja, o tempo todo. Perdoar o tempo todo. E uma coisa muito importante que a gente sempre fala aqui, nos nossos estudos, a gente sempre fala, Jesus nos orienta, reconcilia-te com os adversários, enquanto estás a caminho com ele. Olha a chance misericordiosa que Deus nos dá, da gente ter as melhores condições, da gente reparar o nosso erro com aquele, enquanto o mal está acontecendo e a gente está limpando o nosso coração. A gente está no trabalho de aprimoramento, no trabalho de superação, no trabalho de esquecimento das ofensas, no trabalho de paciência, no trabalho da indulgência, conforme o Evangelho, bem-aventurados, os misericordiosos. A gente tem que ter indulgência para com o outro, né? Então, a ciência do perdão, Emmanuel vem nos contar que tem uma página do Emmanuel que fala a respeito do perdão como aquele perdão de gala, aquele perdão majestoso, que é você perdoar um assassino, que é você perdoar uma pessoa que te traiu assustadoramente, que é você ter aquele perdão que você coloca até uma roupa social para perdoar. Esses perdões grandiosos, né? Que tudo bem, a gente precisa fazer, mas a gente tem que ter cuidado com o nosso orgulho, porque aí nesse momento a gente pode estar se colocando como superior ao outro, estar concedendo. Eu vou conceder o meu perdão. Olha o ego aí, eu sou bom, vou conceder o meu perdão. Tem que ter cuidado. Para esses perdões de gala, ele tem que ser silencioso. Ele tem que ser silencioso. Aí Emmanuel, falando desse perdão grande, ele fala dos pequenos perdões, que é o perdão do cotidiano, que é o perdão de todo dia. Você tem que relevar um ingrato, uma pessoa que te distrata, uma palavra mal colocada que doeu você ouvir, alguém que não fez o que deveria, uma indiferença. É o perdão do cotidiano, é muito legal. Essa página vale a pena, porque ele tem muito a ver com o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia em casa, o nosso dia a dia no serviço, no trabalho, o nosso dia a dia com os vizinhos. Sempre a gente tem que estar dando ali pequenas doses homeopáticas de perdão o tempo todo, e isso vai treinando, vai burilando, vai esmerilhando o nosso diamante interno, que por hora está todo embaçado, né? Esses pequenos perdões que a gente vai dando aí, relevando as situações e passando por cima conscientemente, isso tudo aí são pequenas conquistas para que no final a gente tenha a grande vitória do perdão. Porque para que a gente tenha vitória na nossa vida, a gente não pode estar com a nossa âncora baixada, porque o que acontece quando a gente baixa a âncora para a gente falar assim, epa, agora vai, isso aqui nós vamos esclarecer, agora eu quero limpar, tirar isso que é limpo. Aí baixa a âncora, né? Baixou a âncora, o que acontece? O navio
para de seguir e não flui mais. O perdão é quando a gente dá as perdas, a gente entrega, a gente solta, deixa ir, deixa a vida fluir e deixa quem tem capacidade e poder para julgar, fazer esse julgamento e fazer esse juízo no melhor critério que existe, que é o critério divino. A gente baixou a âncora, o nosso navio anda, gente. Quando a gente baixa a âncora para satisfação, para fazer a justiça com as mãos, o nosso navio começa a rodar em círculos. Você até tenta, mas não sai do lugar. Mas não sai do lugar. Diga. Nós temos que observar também que, invariavelmente, a gente vai estar na posição de pedir perdão também. Não é só perdoar. Tem que ter discernimento, humildade. Exatamente. Porque a gente sempre vai estar na posição de pedir também, não só estar. Pedir perdão requer você calçar a sandália da humildade, né? Tem que calçar a sandália da humildade, chegar lá para a pessoa, porque aí, quando você procura a pessoa e indaga, se coloca disponível para ou esclarecer algum mal-entendido, ou pedir perdão propriamente dito, pedir desculpas, a bola já não está mais no seu pé. A bola já passa para o pé do outro. Você já fez sua parte. E esse pedir, né? talvez não é nem com palavras, né? Às vezes com gestos você pede. Tem muitas formas, exatamente. Tem muitas formas de você pedir perdão. Mas a palavra tem muito poder, né? Sim. A palavra tem um poder muito grande. Bom, eu fiz aqui, nesses minutos que restam pra gente, do capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, no primeiro capítulo que eu li para vocês, perdoai para que Deus vos perdoe. O que a gente entende disso? Que o mesmo critério que usarmos com o outro vai ser usado conosco, né? E ali explica que a gente precisa ter um coração misericordioso. Nossa, mas como que eu vou ter um coração misericordioso? No Evangelho nos fala como? Através do exercício, do treino da nossa delicadeza, da nossa brandura, né? Lembra do Sermão da Montanha? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, ou os pacificadores, né? Depois ele fala do esquecimento das ofensas, que a gente já falou aqui. No Evangelho está falando do esquecimento das ofensas, mas a gente já entendeu aqui que é o esquecimento daquela dor. É você abrir mão daquela dor, se lembrar como aprendizado, mas aquela dor não pode existir mais, porque é você cultivar o veneno dentro de você. A gente já viu isso, né? Depois, no próprio Evangelho, fala sobre a reconciliação com os adversários. Na medida do possível, a gente tem que fazer toda a nossa parte, todos os nossos movimentos para a gente se acertar com aquele que está nos causando a infelicidade, que nós falamos, enquanto estás a caminho, né? E ali fala, está no Evangelho, dali não saireis até pagardes o último ceitil. Ou seja, a justiça divina é criteriosa. Você vai acertar tudo com a lei. Claro que a gente já viu que a gente sempre tem a misericórdia a nosso favor. Depois fala sobre os espíritos vingativos que perseguem no além-túmulo e acabam pela corrente do ódio e pela vibração que fica muito semelhante, o sentimento de culpa de quem errou e de débito com a lei fica emanando um tipo de energia que ele é captado pelo o vingador ou pelo obsessor, que muitas vezes encontra, mesmo que ele tenha reencarnado, ele é encontrado, e aí começa o processo da obsessão difícil, né? Por que que Deus permite? A gente viu no início, porque nós temos o livre-arbítrio. Exatamente, nós temos o livre-arbítrio, o obsessor tem o livre-arbítrio para cobrar, e quem está sendo cobrado tem o livre-arbítrio de ficar naquela vibração baixa, porque ele poderia estar vibrando numa outra sintonia
que não faria com que ele se ligasse a esse obsessor. Por absoluta incompatibilidade vibracional, por exemplo. E é por isso, então, que a lei divina aí se cumpre naturalmente, né? Agora, diz no Evangelho que naturalmente a reconciliação deverá se dar no processo reencarnatório. Quando cada um se propor, porque existem casos de reencarnação compulsória? Poucos, cada vez menos, né? A pessoa precisa querer reparar o erro, precisa querer voltar para conviver com aquela pessoa e modificar aquela situação. E aí tem a bênção da reencarnação, a bênção da família, a bênção do casamento, a bênção do trabalho, que ali no trabalho também a gente encontra pessoas ligadas a nós de vida passada com débitos, né? E depois, no Evangelho fala o sacrifício mais agradável a Deus. Vocês se lembram, tá aqui? O sacrifício mais agradável a Deus, qual é? Aquele que você faz em prol do bem-estar do outro. Sim, acaba sendo isso. É a reconciliação com o vosso irmão. Aí conta que uma pessoa, quando a pessoa vai lá orar, primeiro vai reconciliar, depois vai lá orar. Primeiro vai fazer o que agrada a Deus, que é a reconciliação. Gente, a maioria aqui é pai e mãe, né? A maioria aqui, acredito. Pelo menos todos aqui que eu estou vendo. O que um pai e uma mãe fica muito feliz de ver? Quem tem mais de um filho? A harmonia entre os filhos. Se a gente que é péssimo pai e mãe, está muito longe de sermos como o Pai Celestial é conosco. Se a gente gosta que os nossos filhos se deem bem, não briguem, sejam amigos, por que Deus não iria querer o mesmo? Né? Por isso que o sacrifício mais agradável a Deus, lembre disso, é a gente se reconciliar, porque somos todos irmãos. Aqui, no planeta, todos somos um. É muito comum a gente chegar para conversar com o obsessor e falar assim, meu irmão, não sou seu irmão. O obsessor costuma ter essa reação, né? Vamos falar obsessor, vamos falar o espírito infeliz que a gente está atendendo. A gente chama ele carinhosamente de irmão, ele se ressente. Não sou seu irmão, para que está me chamando de irmão? Sou nada seu. Mas somos irmãos, sim. Somos irmãos. Somos irmãos de caminhada, irmãos de luta, somos irmãos de aprendizado. E o perdão é a principal ferramenta da nossa convivência. Sem o perdão, a gente não vai chegar. A gente não vai chegar onde a gente precisa. A gente vai ficar rodando igual o barquinho ali, no mesmo lugar. A gente vai ficar prisioneiro. A gente vai ficar atado ao outro. E a gente vai entrar no círculo da vingança que nunca tem fim. Ah, mas um dia vai ter fim. Um dia vai. Porque um dia a gente vai estar exausto, cansado, não aguento mais isso. A gente tem a eternidade. Mas tem um livro que fala assim, quem desperta mais rápido, fica com menos eternidades para caminhar. A gente tem que ter menos eternidades para a gente caminhar. Adorei isso. Aí eu queria. Depois fala sobre, nós estamos caminhando nesse capítulo, fala sobre o argueiro e a trave no olho. Todo mundo lembra disso, né? Hipócrita. Você vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no seu. É isso, nosso olhar distorsivo. Na psicologia, a gente chama isso de projeção. A gente projeta no outro as nossas sombras. Sabe como? É como se o outro fosse uma tela em branco. E aí, a gente roda o nosso filme nessa tela. Aquele filme está falando de nós. Isso diz a psicologia, né? Aquele filme está falando de nós. Então, por isso que fulano não enxerga a maldade. Não enxerga mesmo, não. Não tem maldade ali dentro. Ah, mas então ela é boba. Ela vai aprender, mas ela não vai projetar. Ela vai ter o aprendizado. Porque a projeção é uma forma muito primária, muito primitiva do mal vir à tona. É eu enxergar ele no outro. Quando a pessoa está no estágio mais avançado de consciência, ela enxerga o mal como a gente enxerga uma criança derramando óleo na cozinha, igual eu dei o exemplo.
tá? Igual Jesus enxergou a gente no supremo sacrifício dele. Aí, no próprio Evangelho, fala para a gente aprender a se colocar no lugar do outro, aprender a ter empatia pelo outro, que isso nos ajuda também. Talvez no lugar do outro a gente cometesse coisas até piores. Coisas até piores, né? Se a gente estivesse vivendo tudo o que ele viveu, se a gente estivesse no estágio que ele está, talvez a gente fizesse até pior, tá? Muito bem. E lembrando que o Edmundo sempre falava isso, eu não posso esquecer, porque ele falava isso sempre, acabou. Que quem critica toma para si a responsabilidade de fazer melhor. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado também com o que a gente critica. Né? Critica, a responsabilidade daquilo sair melhor passou a ser sua. Ok? E nós somos mestres na crítica, tá? Nossa língua é ofídica. Ela é bipartida para poder criticar os outros, criticar a conduta alheia. Nós somos especialistas. A gente chama de língua ofídica. Língua ofídica. Temos tendência e temos que ter consciência disso para a gente coibir esse comportamento dentro de nós, ok? E depois fala tem a passagem de Jesus com a adúltera, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A gente já leu isso, né, nos nossos cultos no lar. Quem de nós está isento para poder fazer esse julgamento? Todos nós temos um passado horrível, sem exceção. Então nós não temos nenhum motivo para termos o rei na barriga e nos acharmos melhores do que quem quer que seja, né? O que mais que tem? Termina com a instrução dos espíritos. Agora nós fechamos o capítulo. Bem-aventurados os misericordiosos. Instrução dos espíritos. O que é a instrução dos espíritos? É o que está sendo orientado para nós. Qual é o ensinamento? Qual é a orientação? Instrução dos espíritos. Indulgência, resumindo, tá, gente? Indulgência para com as faltas alheias. Indulgência. O perdão das ofensas, que a gente já viu aqui, que é a gente fazer todos aqueles passos que aqui foram citados. Não censurar, não repreender, mas no finalzinho fala, a gente não pode se calar para o erro. Então a gente tem que ter muito critério, muito discernimento, quando a gente for censurar ou repreender o mal, que a gente precisa repreender o mal, para a gente fazer isso de uma maneira correta. Sempre tem a maneira correta, que é uma maneira que não ofende, não agride, não melindra, e que é a maneira útil, sem a intenção de denegrir o outro. Você repreende o mal com o objetivo de ajudar a maioria, com a intenção nobre de fazer o bem. E eles orientam a gente a fazer a repreensão do mal com muito cuidado, com muito discernimento e principalmente com moderação. A gente não pode estar no calor da impaciência fazendo uma repreensão, que aí a gente erra na mão. Quando a gente está com ódio, com indignação, o calor do ódio cega as nossas vistas, a gente perde aquela dose ideal da moderação. Isso está escrito aqui no Evangelho, né? Bom, já fiz o roteiro, já falei da ciência do perdão. Agora vamos responder a pergunta-chave. Por que perdoar? Você já tem alguma coisa, tendo em vista esse nosso papo aqui, cada um aqui presente, cada um presente no plano espiritual da vida? Por que perdoar? Pensa, por que eu vou perdoar? Por quê? Por que eu vou dar as perdas? Eu vou entregar? Por que eu vou deixar tudo fluir? Acalmar nosso coração. Para nossa paz íntima. Exatamente. E também para que iluminemos. Porque a nossa iluminação não vai chegar. A gente precisa ter a nossa ascensão espiritual. A gente precisa ascender. E sem o perdão não conseguiremos.
Não conseguiríamos. Porque a gente vive em comunidade. A gente é praticamente um cardume. A gente é um cardume, a gente está no oceano da vida. A gente tem que ter muito perdão o tempo todo. Grandes perdões, pequenos perdões. Perdão o tempo todo. E a gente tem que aprender a ciência do perdão, que é a gente prestar atenção em tudo que acontece, não ter uma pretensa superioridade de que isso nos fará melhores, né? A gente tem que perdoar em silêncio. E orar, que eu já falei, pelo outro. O perdão é o nosso projeto evolutivo, né? É maravilhoso, lá na frente, a gente ressignificar todo o mal que a gente já sofreu, todo o mal que nos fizeram. A gente poder colocar um outro olhar em cima daquilo é libertador. O perdão é libertador, ele nos liberta. Enquanto que o ódio, a vingança, nos aprisiona. A gente fica engaiolado, né? E fica cego, porque o ódio nos cega. Ah, mas então o perdão é para os covardes. Não. O perdão é para os fortes. O perdão é para os fortes, não é para os fracos. Os fracos fazem igual esse cara fez, né? Tira o revólver e dá um tiro na briga de trânsito, né? Temos livros maravilhosos que falam sobre o perdão. Tem um caso do Chico que ele conta, já passou o tempo, né? Temos casos do Chico que conta sobre a mãe que teve o filho assassinado, que depois num culto no lar, apareceu um mendigo batendo na porta. Ela pôs o mendigo para dentro, falou assim, espera que eu estou terminando um culto lá. O culto foi sobre o perdão das ofensas. E aí o tema acabou remetendo ao filho que foi assassinado, que nunca acharam o assassino. E aí, quando terminou o culto, o mendigo veio chorando, ajoelhou no pé dessa senhora e falou assim, me perdoa, eu sou o assassino. Aí o que a mulher responde? Meu filho, quem sou eu para perdoar? Só Deus que perdoa. Deus que perdoa. Aí o Chico conta essa história, muito linda, que marcou ele profundamente. E o livro A Vingança do Judeu, que na minha humilde opinião, um dos melhores livros que falam sobre a vingança. O que é a vingança? Tudo, se você quiser tudo sobre a vingança, leia A Vingança do Judeu, que é assim um espetáculo, um verdadeiro espetáculo, né? Bom, eu queria dar mais exemplos, eu estou cheia de exemplos aqui, mas a própria vida de vocês, cada um aqui presente, no plano físico, cada um aí na espiritualidade, tem um exemplo muito perto da necessidade de perdoar. Inclusive eu estou numa luta também, íntima, para processar esse perdão e peço a Deus ajuda, né, para que ele ocorra. E nós vamos então encerrar com isso o que precisamos fazer para esse nosso processo do perdão ficar cada vez melhor, porque precisamos diminuir as eternidades que ainda temos pela frente para a gente poder alcançar o Cristo, né? Muita paz. E a paz é só com perdão.